Graça e paz, mais uma vez, meus queridos irmãos, estamos aqui novamente, a nossa terceira aula para o discipulado do batismo nas águas. E nessa aula de hoje, nós estaremos respondendo as seguintes perguntas: será que realmente é preciso a pessoa fazer algum tipo de curso ou treinamento para se batizar? Como deve ser feito o batismo? Será que o batismo correto é por imersão, aspersão, infusão? O que é que você acha? No nome de quem a pessoa deve ser batizada? E por último, onde deve acontecer o batismo e em que tipo de água? Será que a pessoa tem que se batizar no rio? Será que a pessoa pode fazer isso numa piscina? Ou precisa ser água corrente, no mar? O que é que você acha? Nós estaremos respondendo essas perguntas hoje aqui nessa aula, então fique atento para que você possa aprender mais da palavra do Senhor, amém? Então aqui na nossa primeira pergunta, é realmente necessário fazer algum curso de batismo nas águas? E a resposta é não, não é necessário você fazer nenhum curso, nenhum treinamento ou alguma coisa assim, para que você possa se batizar nas águas. Na aula anterior, nós falamos muito disso, que o pré-requisito para que a pessoa se batize nas águas é ela crer no Senhor Jesus, é ela acreditar. Então, o batismo é para todo aquele que crê. Então, sendo assim, não é obrigatório que a pessoa faça qualquer tipo de treinamento para que ela venha a se batizar. No entanto, se isso vai ajudar a pessoa, principalmente o novo convertido, que ainda não tem muito conhecimento a respeito da palavra de Deus, então é muito interessante, é importante que ele faça um discipulado bíblico, ele tenha algum tipo de treinamento, algumas aulas, para que ele venha a compreender o que de fato é o batismo, saber qual é a importância, saber qual é o significado. Então, isso é totalmente válido nesse ponto. No entanto, não é obrigatório. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: como deve ser feito o batismo? Existem basicamente, irmãos, três tipos de batismo, a saber, existe o batismo por aspersão, que seria a pessoa jogar, borrifar um chuvisco, uma espécie de um spray de água sobre a pessoa. Existe também, esse é o batismo que eu acabei de falar, batismo por aspersão. Existe também o batismo de efusão, onde é derramada a água sobre a cabeça da pessoa. E existe também um outro tipo de batismo, que é o batismo por imersão. Como o nome já diz, é onde a pessoa é mergulhada totalmente na água, ela é coberta totalmente na água. Recapitulando: batismo por aspersão, efusão e imersão. No entanto, apesar de existir esses três tipos de batismo, nós da congregação Missionário Semear, nós acreditamos que a forma correta de batizar, logicamente com todo respeito às outras igrejas que não pensam dessa maneira, nós acreditamos que a forma correta de se batizar é por imersão, mergulhando a pessoa totalmente na água. E por que nós pensamos assim? Vamos dar aqui algumas razões porque nós acreditamos que a forma correta de se batizar é por imersão. Então, o primeiro ponto é a própria raiz da palavra batismo, que significa mergulhar, afundar, imergir, etc. Então, a própria palavra ela já afirma qual seria a forma correta de se batizar uma pessoa. Então, segundo ponto,
é que quando nós lemos algumas passagens bíblicas, aquelas passagens bíblicas por si só a respeito de batismo, elas nos dão uma ideia de que o batismo ele deve ser feito por imersão. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, no versículo 5, diz assim: ele vinha a ele, no caso a João Batista, a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio. Então, quando o texto diz assim que eram batizados no rio, indica que a pessoa está sendo mergulhada de alguma maneira. Porque eu acho muito pouco provável que uma pessoa entre num rio e seja simplesmente jogado água ou borrifado água sobre sua cabeça. Haja visto a pessoa está no rio. Eu não sei se você compreende também dessa maneira. Mas alguém pode dizer que esse é apenas o batismo de João, não tem nada a ver com o batismo de Jesus Cristo. Mais adiante você vai ver outros textos bíblicos que trazem esse mesmo tipo de compreensão. No batismo de Jesus, nós lemos assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré e por João foi batizado novamente no Rio Jordão. E depois diz, logo ao sair, veja que ele entrou, depois ele saiu. Então, mais uma vez, você pensar que Jesus ele desceu as águas, ele foi lá para o meio do rio, para que fosse simplesmente colocado água na sua cabeça, é um pouco ilógico. Tá? Aqui tem algumas construções no grego, onde o texto ele afirma justamente isso. No rio. Então, esse correspondente grego, que é essa partículazinha aqui, ó, ela significa em, e não próximo, ao lado, com água, mas nele, no rio, dentro do rio. Então, é por isso que nós acreditamos dessa forma. Vejamos aqui mais alguns exemplos. Veja, em João capítulo 3, 23, diz assim: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Então, ele batizava lá porque havia muitas águas. Por que ele escolheu esse local que tinha muitas águas? Nos dá a entender justamente porque ele precisava de um local que tivesse muitas águas para que pudesse imergir, para que pudesse mergulhar as pessoas. Outra passagem aqui é novamente aquela passagem do eunuco que ele pretende ser batizado por Filipe. Então, assim, diz assim o texto, em Atos 8:36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. O que me impede de ser batizado? Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então, mais uma vez, o sentido de descer, ou seja, ele foi para o rio e não pegou água para batizar o eunuco, mas eles se dirigiram. Então, em ambos os casos, se fosse o batismo por aspersão ou por afusão, não teria necessidade de se entrar na água. Concorda comigo? Não se perca no que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando como deve ser realizado o batismo. Nós dissemos que o batismo ele deve ser feito por imersão, e nós dizemos que ele deve ser feito por imersão por conta da própria raiz da palavra batismo, que significa mergulhar, afundar e imergir. Nós estamos dizendo também que alguns textos bíblicos eles dão esse sentido de mergulhar a pessoa. E o terceiro motivo porque nós acreditamos que o batismo deve ser feito por imersão é por conta do seu simbolismo. O batismo, ele tem um simbolismo da morte da pessoa para o pecado e a ressurreição para uma vida com Cristo. Ora, se existe um simbolismo no batismo de morte e ressurreição, a forma mais correta de significar isso é mergulhando as pessoas, no sentido de que a pessoa está sendo sepultada, está sendo mergulhada, e após a pessoa ressurgir,
submergir a água, estaria ali acontecendo um simbolismo de que a pessoa está sendo ressurreta para a redenção que é em Cristo. Então, dentro desse simbolismo, o ato de você batizar por imersão é o melhor que traduz esse significado e esse simbolismo. Amém? Eu espero que tenha ficado claro aí, porque nós concordamos, nós pensamos dessa maneira. Outra pergunta. No nome de quem a pessoa deve ser batizada? Talvez você que esteja me escutando agora possa achar essa pergunta um pouco estranha, mas eu digo a você que não é. Por quê? Porque recentemente, de um tempo desse para cá, algumas igrejas colocaram na cabeça de que o nome, o batismo ele deve ser realizado apenas no nome de Jesus. Então eles dizem que o batismo correto é apenas no nome de Jesus e tudo mais. Então a gente vai realmente ver aqui biblicamente qual é a forma correta de se batizar. E o texto-chave para a gente perceber isso é novamente Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, aonde Jesus diz: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fechou. Ponto final. Então, essa é a forma correta de se batizar todos os discípulos, todos os que creem, todos os que se convertem e que forem batizados. Eles devem ser batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ou seja, no nome da Trindade. Tá bem? É muito claro. No entanto, como eu já expliquei, algumas igrejas, elas equivocadamente, elas compreendem que o batismo deve ser realizado apenas no nome de Jesus. E por que essas igrejas creem dessa forma? De onde foi que elas tiraram isso? Pois bem, algumas igrejas, elas são igrejas unicistas, ou seja, elas não acreditam na Trindade. Outras, mesmo que acreditem na Trindade, elas usam esse texto de Atos capítulo 10, a partir do versículo 34, que é aquela passagem lá do centurião, que diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então, esse aqui é o cerne de toda a questão de algumas igrejas que, mesmo que acreditam na Trindade, elas equivocadamente afirmam que o batismo ele deve ser realizado apenas no nome de Jesus. É por conta dessa passagem. No entanto, o que Pedro está querendo dizer, ele está ordenando que fosse batizado no nome de Jesus, é porque no nome de Jesus é que há todo o poder e toda a autoridade. Ele não está aqui querendo dizer que o batismo deve ser apenas no nome de Jesus. Não é esse o significado dessa passagem. Haja vista, na palavra de Deus, na Bíblia, não pode ter contradições. Então, sendo assim, Jesus diz uma coisa e Pedro diz outra. Então, não há como você ter um texto bíblico que diz uma coisa e outro que diz outra. Não pode haver contradição na palavra de Deus. Então, a gente tem que harmonizar isso. E mesmo assim, se a gente fosse entender dessa maneira, você vai ficar com aquilo que Pedro falou ou com aquilo que Jesus falou. É claro que você vai ficar com aquilo que Jesus falou. E Pedro, nesse caso aqui, ele não está ensinando errado. Ele está apenas simplificando a forma dessa ordem que ele está dizendo em nome de Jesus. Amém? Então, mais uma vez, o batismo ele deve ser realizado no nome da Trindade. No nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Vamos para a próxima pergunta?
Onde deve acontecer o batismo e em que tipo de água? Essa pergunta ela é importante. Por quê? Porque principalmente hoje em dia tem pessoas que podem ir a Israel, então são batizadas no Rio Jordão, então outras vêm com crendice, com misticismo, dizendo que tem que ser batizado em água corrente, que é para levar os pecados da pessoa. Outras dizem que não pode ser feito em água parada, em piscina, alguma coisa. Irmãos, não há dentro da Bíblia um lugar específico onde a pessoa deve se batizar. Não há. Também não há, assim, um tipo de água, água doce, água salgada, se é na piscina, se é no Rio Jordão, não há. O importante é que a água seja suficiente e que, se possível, seja limpa para que a pessoa venha a se batizar. Assim como não é necessário assim como é necessário ter alguém que ministre o batismo, pois não existe o autobatismo. E por que eu estou dizendo isso, que é necessário que tenha alguém que ministre? Porque a pessoa inventa de tudo. Inclusive, recentemente, nos nossos dias, está ganhando grande popularidade um coaching que batiza as pessoas por R$ 20.000. Aonde esse coach, ele nem ministro do evangelho é. Ele não é um presbítero, não é um missionário, ele não é um pastor, não é um diácono, ele não é nada. Ele é um coaching. Então, uma pessoa que cobra para batizar outras pessoas, isso é totalmente equivocado e é antibíblico. Então, é necessário que, além dessa questão da água, é necessário que um ministro do Evangelho faça, que ministre o batismo na pessoa, porque não, eu não posso me autobatizar, como também às vezes a gente vê pessoas se autobatizando na internet. Amém? Então vamos para o nosso resumo, fazer a nossa recapitulação, para que você venha a compreender cada vez mais. É preciso um curso, treinamento, alguma coisa assim antes do batismo? Não, não é. Mas é importante sim. Inclusive para o novo convertido, vai ajudar ele a compreender cada vez mais a significância, a importância e tudo mais a respeito do batismo. Tá bom? Como deve ser feito esse batismo? Nós acreditamos que o batismo deve ser feito por imersão, ou seja, a pessoa deve ser totalmente mergulhada na água. No nome de quem a pessoa deve ser batizada, categoricamente eu vos afirmo, segundo o Senhor Jesus, a pessoa deve ser batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Onde deve acontecer o batismo e em que tipo de água? Isso não é o mais importante. O importante é que a água seja suficiente para mergulhar a pessoa totalmente, que seja uma água limpa. Inclusive nós vemos aqui irmãos africanos sendo batizados em água suja, é, mais uma fé que eles têm e que eles não têm a oportunidade de ter algo mais limpo, mais potável. Então isso aí não vai significar nada, muito pelo contrário, a fé que eles têm de fazer a coisa certinha. Então essa questão de água e local não é o mais importante, mas é importante sim, e é necessário que você tenha algum ministro do Evangelho, um pastor, um diácono, um presbítero. Na próxima aula nós falaremos um pouco mais sobre isso, sobre de quem é capaz de ministrar o batismo, tá bom? Então, chegamos ao término de mais uma aula. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito do batismo. Você pode voltar a essa aula aí quantas vezes você quiser, dando pausa, meditando, pesquisando alguma coisa mais na internet que possa robustecer a sua compreensão, tá bom? Mais uma vez, eu sou o presbítero Marcos Bispo, faço parte, tenho um orgulho de fazer parte da congregação missionária CMA e estamos conectados. Se você quiser nos encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, se você quiser nos dar um abraço, participar de algum culto conosco, está aqui o nosso endereço, está aqui os dias e horários dos nossos cultos. Que Deus abençoe. Obrigado por assistir. Bons estudos.